os Estados Unidos entrou na guerra de Irã e Israel e fez um ataque significativo ali no ponto de vista americano. Bom, o que isso pode afetar no nosso país, no Brasil? Quais são as perspectivas aí futuras e que isso pode impactar? Beba água. Bom, o objetivo aí principal dos Estados Unidos foi destruir as instalações nucleares do Irã, certo? Especialmente Fordon, Natanz e Isfahan, que, segundo os Estados Unidos, estavam prestes a produzir bomba atômica. Bom, essa operação aí chamada, só um momentinho, Midnight Hammer, foi a maior já realizada com bombardeiros B-2 na história militar americana. A estratégia inclui mais de 125 aeronaves envolvidas. 125. Sete bombardeiros furtivos B-2 que voaram por 18 horas sem serem detectados. 14 bombas GBU-57 lançados sob Fordham. Mísseis Tomahawk disparados de submarinos contra Natanz e Isfahan e táticas de distração, como caças voando em outras direções para confundir os radares iranianos. Bom, no ponto de vista americano, isso foi um sucesso, tá? Mas a gente analisa uma geopolítica, a gente vamos olhar assim, sem visão ideológica, tá? Ele fez um ataque ali, segundo algumas instituições, diz que foi, quebrou ali segundo o próprio Irã também, quebrou ali a Carta da ONU, certo? Foi feito sem autorização do Conselho de Segurança da ONU, e ele alvejou instalações que estavam sob inspeções de Agência Internacional de Energia Atômica. E, segundo o Irã, foi considerado de um ato terrorismo, tá? Pelo Estado ali de Irã. Bom, o que a gente pode observar sobre isso? É um ponto crítico. O Irã está criando essa arma atômica, que é um país que é uma ditadura, certo? Não é interessante esse país ter essa ditadura, correto? Mas ele mandou uma mensagem ali para o mundo que está prevalecendo a lei do mais forte, certo? Por exemplo, e se um outro país mais forte resolve fazer isso também em outros lugares, como aconteceu com a Ucrânia, entende? Então tá dando margem. E a melhor forma é a diplomacia, sem sombra de dúvidas, tá? Essa é a minha opinião, porque, bom, já foi feito o ataque, certo? Já aconteceu. Bom, vamos lá, vamos entender qual que foi o enredo. Aí o Irã sofreu danos severos, suas instalações nucleares com mais de 400 civis desde o início aí da campanha militar, tanto de Israel quanto ali dos Estados Unidos. Tô com dor na garganta, tomando água. Bom, e aí Irã resolveu retaliar os Estados Unidos. Aí ele fez ataque nas bases militares ali no Catar, certo? Bom, isso daí foi praticamente insignificante para os Estados Unidos, não foi um ataque direto nos Estados Unidos, né? Um ataque numa base num país, no Catar. Bom, aí afetou os mercados globais, petróleo, que isso vai afetar toda a cadeia de produção. O petróleo é a energia, o que abastece aí tudo praticamente. Se afeta o petróleo, sobe o preço do arroz, do feijão, de tudo, da carne. O transporte, ele que conduz tudo.
Se aumentou o custo do transporte, ele vai jogar o custo desse transporte que aumentou em cima da margem de outra coisa, entendeu? Ele não vai ficar com prejuízo para ele, entendeu? Se o cara que está contratando o transporte está pagando mais caro, ele vai aumentar a margem do produto dele, entende? E isso é global. Bom, aí o Irã retalhou, fez essa retaliação. A Rússia também condenou esse ataque e recebeu ali o chanceler iraniano, Moscou. Só que essa visita já estava programada ali antes de acontecer o ataque. A China expressou apoio à soberania iraniana e pediu contenção. A ONU, com o Antônio Guterres, alertou ali sobre o risco de uma escalada catastrófica. E a Arábia Saudita e Omã criticaram a violação da soberania iraniana. Como a gente fala de soberania? Por que a gente está falando sobre isso? A gente tem aqui no Brasil uma situação muito importante, que é a Amazônia. E já teve situações de outros países mencionar, não, a Amazônia deveria ser espaço aí global, alguma coisa assim. Entende? Isso viola a soberania do nosso país. E se um dia alguém, ah, não, agora a gente quer ali também. Entende? É uma situação delicada. Bom, do ponto de vista da nossa cultura, que é muito espelhada nos Estados Unidos, boa parte entende isso como bom, entende? Ter feito ataque porque conteve os terroristas. Falei uma palavra que não poderia falar, acredito eu, aqui no YouTube. Bom, enfim. E aí, o Congresso, ali, o parlamento iraniano aprovou o fechamento, é, do Estreito de Hormuz. Mas ali a palavra final é do Ayatollah Ali Khamenei, que, bom, eles aprovaram fechar ali o Estreito de Hormuz. E 20% do petróleo mundial passa por ali, entende? Então, se acontecer uma situação dessa, como eu mencionei, vai afetar as cadeias ali de produção, tudo vai incidir sobre tudo. Transporte, aumento do transporte, aumento do custo, e aí vai. Por exemplo, eles utilizam o petróleo para a produção de algumas coisas. Então, se aumenta o custo da produção da energia, vai aumentar o custo do produto, certo? Beleza. Aí, se o produto aumentou o custo dele, beleza? Pelo aumento da produção. Aí ele pega e vai transportar para outro lugar, para outro país. Ah, mas o preço também do transporte aumentou. Então já tem dois aumentos: aumento do custo de produção, aumento do transporte. Quando chega para a gente aqui, que o cara fala assim, paguei mais caro, a minha margem vai ser mais cara, vai ser maior. E consecutivamente, então a inflação dos produtos, ele vai exponencialmente, entende? E essa questão, a escalada aí dos conflitos globais, afeta, afeta demais. E, bom, o conteúdo sobre hoje é uma situação delicada que a gente comenta, tá? Porque, por mais que seja um país onde tem uma ditadura, são considerados terror, né? Ah, eles financiam ali essas instituições, não instituições, mas esses atos aí, né? Terror, enfim. Mas morre civis. E tem pessoas lá que são, acredito que são de bem, são pessoas, né, comuns, entende? Não significa que o país todo tem a mesma concepção de pensamento, entende? Bom, a gente busca a paz para que esses conflitos não se estendam, mas eu fico por aqui com o vídeo de hoje. E é isso.